Esses dias eu tava vendo um vídeo sobre o mito de Sísifo, aquele onde o cara empurra uma pedra montanha acima pra ela sempre rolar de volta, o que é bem desesperador. E se você tiver curiosidade sobre isso, né, o vídeo em questão que eu assisti tá aqui na descrição, ok? Então vai lá e dá uma força pro nosso amigo também que produz vídeos legais. Só que vendo tudo isso me veio uma lembrança bem forte, né? A metamorfose do Kafka. Porque a real é que Gregor Samsa, o protagonista, ele vive exatamente esse ciclo. E pior, sem pedra, sem montanha, só que com algo muito mais sufocante. A própria existência. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como essas duas obras, né, o mito de Sísifo e a metamorfose, elas se conectam. A forma como elas falam de rotina, inutilidade e de abandono. Mas, acima de tudo, a desumanização. Kafka não dá muito bem uma explicação. Gregor, ele vira um inseto do nada e o mais doido é que ele nem se desespera com isso. A primeira preocupação na cabeça dele é o chefe e o trem que ele tá bem próximo a perder. É como se o fato dele ter virado um monstro não mudasse muito as obrigações que ele tem a fazer. E bom, tchutchecos, isso diz muito sobre a gente, né? Sobre como a gente se define pelo que faz e não pelo que a gente propriamente é. Gregor basicamente era o cara que sustentava a casa, então quando ele não podia mais trabalhar, a família começou a tratar ele como um peso. Parando de conversar com ele, evitando de entrar no quarto, e não era por causa do medo, e sim por vergonha. Vergonha de uma pessoa que basicamente era inútil. E assim como outras milhões de obras que têm um impacto muito grande até hoje em nossas vidas, a metamorfose de Kafka traz um paralelo à nossa realidade atual. Vocês sabiam disso? Tipo a pessoa que adoece, que perde emprego, e de repente ninguém mais tem tempo pra essa pessoa. É complicado. E como se só não bastasse virar um inseto, o quarto vira uma prisão. Gregor, ele ouve tudo lá de dentro, né? Ouve a irmã dizendo que não aguentava mais, ouve o pai querendo se livrar do próprio filho e ouve a mãe chorando. Só que mesmo assim, né, ele continua tentando agradar a galera, tenta sair do quarto, tenta se mostrar e também tenta não incomodar. Ele ainda se vê como um humano, só que ninguém mais vê isso. E imagina o quanto que isso não deve doer, meu amigo. E bem aos pouquinhos, Gregor, ele para de comer, né? Ele para de se mover e aí ele para de existir. É, amigo, ele morre. E quando ele morre, a família começa a comemorar, né? Vão passear, planejam um futuro melhor. Como se Gregor fosse apenas uma fase ruim. E a gente entende que basicamente ele foi um incômodo que acabou. E cara, Kafka não tá falando de um monstro, de um inseto, de uma barata, tá ligado? Ele tá falando de gente, de quem a sociedade exclui. A metamorfose é basicamente sobre o que acontece quando você não serve mais, né? Pra porcaria nenhuma, né? Quando você não produz, quando você não agrada, né? Quando você não tem, vamos dizer assim, um valor para a sociedade. E o mais bizarro de tudo isso não é só a situação do rapazinho virar um inseto, e sim que, pô, ele começa a entender que isso faz parte da vida, né? E aí a gente tem um paralelo grande com o mito de Sísifo. Começa a se encaixar tudo, as coisas, se conectar. Segundo Camus, Sísifo ele foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima só para vê-la rolar de volta, que foi um castigo eterno. Só que Camus diz que o verdadeiro absurdo não tá na pedra, e sim, né, no momento em que o homem percebe que a vida é assim, repetitiva, sem recompensa, sem sentido. E assim, meus amigos, a vida continua, né? E esse paralelo é bem interessante porque Gregor, ele vive esse absurdo, ele empurra a própria pedra todo santo dia, ele acorda cedo, ele trabalha sem descanso e ele sustenta a própria família. E quando ele não consegue mais, né, e ele vê que a pedra rola a ladeira abaixo, ele acaba perdendo o sentido e deixa, né, de ser visto como um humano. Sísifo é o símbolo da resistência absurda, né, e ele sabe que o esforço, ele é inútil no final das contas, né, no final do dia o esforço é inútil, só que ainda assim ele continua empurrando a maldita da pedra ladeira abaixo toda. Já Gregor, ele desiste, né? Ele não encontra mais sentido e ele para de empurrar a pedra. E é aqui que o paralelo fica mais cruel. Camus, ele termina dizendo que a gente tem que imaginar Sísifo feliz, porque ele se revolta contra o absurdo e ele encara a vida de frente. Só que Gregor, ele não tem essa mesma chance, tá ligado? São coisas diferentes e ele é esmagado pela própria rotina, né? Vamos dizer assim que ele é esmagado pela própria pedra, pela indiferença e pela falta do sentido. E é por isso que ler a metamorfose com os olhos do mito de Sísifo é foda, tá ligado? Camus diz que o absurdo nasce do confronto entre o chamado humano por sentido e o silêncio irracional do mundo. E a Kafka mostra que esse silêncio mostra o abandono, né? Mostra que às vezes o que mata não é o absurdo, e sim o próprio esquecimento. Kafka basicamente mostra como a gente trata o diferente, o doente, o fraco, o inútil. E o que traz uma grande reflexão de que sim, nós somos os verdadeiros monstros dessa história. E ser um inseto não é o horror da gente se tratar como algo diferente, e sim o horror de ser tratado como ninguém.